E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Preparados para nessa última etapa da nossa disciplina EAD de enfermagem? Essa última etapa que ela vai compreender principalmente a administração de medicamentos da via endovenosa, e nós iremos falar um pouquinho sobre os cuidados pós-morte, falar um pouquinho sobre banho no leito. Sei que é um desafio, tá? Ter a disciplina, ter essa persistência para um estudo de forma remota. Porém, a dica que eu dou para vocês sempre será a mesma. Se você tem um objetivo na sua vida, se você quer vencer na vida, se você tem algo a alcançar, percorra, consiga, né, sabendo que tudo que é muito fácil, né, a gente tem que desconfiar. Então, precisamos sim daquela, daquela disposição a mais relacionado ao é, nosso objetivo, para que ele possa ser alcançado. Então, se concentra, pega aí seu caderno, sua caneta e continue firme, tá? Para você ser realmente um ótimo profissional da enfermagem. Eu sempre falo que a enfermagem ela é aquela profissão tão elogiada, né, pelas pessoas, né, elogiam, nos chamam de profissionais da arte do cuidar. E para ser esse profissional, há a necessidade de um estudo, há a necessidade de uma dedicação. E é essa dedicação que você está correndo atrás para ser, né, um bom profissional, um ótimo profissional. Então, para a gente falar, né, um pouquinho aqui sobre a nossa administração intravenosa ou endovenosa, é aquela administração onde os alunos eles anseiam principalmente para relacionar isso às nossas práticas. Para a gente, para a prática, precisamos embasar a nossa teoria. Então, a via de ação rápida indicada para situações de urgência e emergência, tá? Pelo fato dessa rapidez, a gente já entende quando a gente falou, né, ali um pouquinho antes sobre a farmacocinética, onde esse medicamento ele será depositado diretamente na corrente sanguínea, tá? Por isso que existe uma rapidez em relação à sua ação. Possibilidade de administrar doses exatas de medicamento, porque ele não vai sofrer nenhum tipo de absorção, ele já vai ser, na verdade, ser colocado diretamente na corrente sanguínea. Esse tipo de via pode ser estabelecido, né, por meio de dispositivos periféricos, gel ou scalp, comentamos anteriormente, tá? Então, só relembrando para vocês, a questão do dispositivo gel. Então, a gente tem aí, né, também chamado de abocate, tá? Os dispositivos de Teflon, onde eles são aí, né, basicamente feitos para uma administração em medicamentos, onde a gente tem aí uma forma intermitente, uma forma contínua para essa administração. Então, é o mais utilizado, né? Ele permanece aí até 96 horas para que possa ser feita uma troca. Ah, professor, e o scalp? O scalp é o dispositivo agulhado. Então, esse scalp a gente precisa entender que dentro dessa situação a gente não faz mais o uso contínuo dele. Então, ele só é colocado, feito o procedimento e retirado, tá? Essa é a orientação dada a nível de dispositivos periféricos. Então, a punção venosa periférica, né, a seleção do sítio de inserção, quem é que vai selecionar? O técnico de enfermagem. No momento da prática, quando a gente fala na semiotécnica, a semiotécnica ela já vem uma palavra-chave, ela já vem uma imagem de uma injeção, ela já vem imagem de uma agulha, ela já vem imagem de uma veia, porque quando o aluno, isso pelas, né, faz 12 anos que eu dou aula em escolas técnicas, né? E dentre esses 12 anos, a semiotécnica, ela sempre trouxe aquele anseio do aluno em querer funcionar veia. Então, muitos, quando entram na escola, se matriculam numa escola técnica, eles querem chegar nesse momento, eles querem chegar nesse momento de pegar veia, eles querem chegar nesse momento de fazer medicamento, eles querem chegar nesse momento. Sendo que muitas vezes, né, por mais que durante todo esse tempo profissional, né, desses 12 anos na área da docência,
Eu noto que existem também algumas frustrações daqueles alunos que anseiam chegar neste momento, mas quando passam pela disciplina, muitas vezes não conseguiu absorver da forma correta, como ele queria, muitas vezes não conseguiu funcionar como ele sempre sonhou em fazer, achando que era um procedimento mais fácil, ou errou. Outros dão muito certo, mas outros nem tanto. E às vezes, o que é interessante, sempre nas salas de aula existem aqueles alunos que tiram notas maiores, e quando chegam nessas laboratórios, eles se cobram muito. E nem sempre aqueles alunos que têm muito bom desempenho na teoria, eles são bons, né? Acabam tendo desempenho na prática. Nem sempre, né? A grande maioria sim, mas nem sempre. E esses são os mais que ficam mais frustrados, justamente porque eles sempre anseiaram por conta dessa punção, e muitas vezes essa punção não vem como eles querem, tá? Professor, qual a dica em relação à parte de punção? Punção, ela é prática, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que quando vocês iniciam o trabalho, enquanto a punção endovenosa para muitos é um desafio, no momento que vocês estão trabalhando, ela ainda continua um desafio. Não é porque você está trabalhando, não é porque você detém a técnica que você terá sucesso nas punções periféricas. Não. Infelizmente, não. Existem já dispositivos que eu acredito que daqui que ele se torne comum e popular, vai demorar um pouco, né? Os venoscópios, onde é colocado, por exemplo, uma luz, né, verde no antebraço do paciente e é tracejado, né, como uma angiografia, todo o caminho, o percurso das veias. Então, o profissional ele só vai lá, né, e faz a punção de acordo com o que ele está vendo. Sou bem sincero, né, eu nunca manuseei esse venoscópio, né, mas um dia, talvez, né, ele consiga ser popular. Sendo popular, vai ser muito bom para a enfermagem, porque uma das técnicas onde mais existem, né, reclamações dos próprios pacientes é o fato de não conseguir pegar uma veia de primeira e acabar furando o paciente mais de uma vez, né? Recomenda-se que sejam duas vezes, mas acaba sendo furado mais de uma vez, né? Às vezes o paciente ele insiste, ainda deixa, vai três, vai quatro, e isso vai desgastando, principalmente para o paciente que está sentindo dor, mas também para o profissional que ele vai ficando cada vez mais, né? É, 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 ele acaba ficando numa situação onde ele não consegue mais, né, ter um êxito. Então, isso vai entristecendo, na verdade. Então, qual é a dica? Primeiro de tudo, eu preciso ter uma teoria bem pré-estabelecida, uma teoria bem firmada, porque por mais que eu não tenha 100% de certeza que eu terei esse êxito, eu preciso conhecer a anatomia, conhecer quais são as veias que são melhores para serem impulsionadas e conhecer anatomicamente por onde geralmente ela passa. Eu sempre falo para meus alunos da seguinte forma, estou falando agora para vocês, meus alunos EAD. Primeiro de tudo, eu vou sempre selecionar aquela veia que ela está mais retilínea, que ela está mais visível, tá? E eu sempre dou a dica, sempre escute o paciente. Muitas vezes você vai fazer uma punção e, em geral, não é toda hora, mas em geral o paciente sempre tem uma dica a lhe dar, tipo, geralmente pegam mais desse braço, geralmente esse meu outro braço ele é mais difícil. Eu sempre peço para que os alunos eles escutem, tá? Não negligenciem essa informação. Avalie, veja com mais carinho quando ele falar que é melhor desse braço. Porque eu já conheço, né, conheço técnicos de enfermagem que não escutam e tipo, não, eu acho que dá para fazer nesse outro lado. Vão lá, tentam, não conseguem, e o paciente vai ficar com aquela cara do tamanho do mundo, né? Com razão. E quando ele vai no braço que o paciente disse, ele pega de primeira, né? Ou seja, um procedimento que acabou lesionando o paciente duas vezes de forma que é desnecessária. Claro que se o paciente ele fala que é um braço, você analisa e percebe claramente que é melhor o outro, você que é técnico de enfermagem, você explica. E aquela que você se sente mais seguro, você precisa funcionar, tá bom? Até porque você é um técnico de enfermagem, você que é o profissional. Mas, primeira dica, aquela que é mais visível, aquela que é mais retilínea, tá? Aquela que você sente mais segurança. Professor, não estou vendo veia. O paciente realmente tem veias que não são tão visíveis. Segunda opção é você palpar a veia. Palpar. Pega a ponta, né, do seu dedo e vai palpando.
sabendo o percurso daquela veia. Lembrando que no momento que você faz a antisepsia e você toca novamente no local, você vai precisar fazer novamente a antisepsia, todas as vezes que você tocar. Dentro do laboratório, acompanhando os alunos, eles têm muito esse ímpeto de tocar, perceber, sentir, não e esquecer de fazer a antisepsia novamente. Eu vou lá e aviso, olha, você tocou, tem que fazer novamente, né? Porque eu toquei, eu vou marcar. Não marque, né? Tem alguns profissionais que eu já vi, pega a unha, né, e marca para não perder de vista. Isso é erradíssimo. Machucar o paciente com sua unha para não perder a veia. Mas é a opção de você palpar, certo? Palpar, fixo onde está, é ali onde eu vou. Professor, não consigo ver, não consigo palpar, porque realmente às vezes elas são muito difíceis de acesso. Só me resta uma única situação, ir pela parte anatômica. Sim, infelizmente. É a pior situação, é a pior situação. Mas antes de ir para a parte anatômica, é importante que você veja os vários sítios que podem acontecer. Se eu olhei um braço, olha outro braço, né? Olha ali se for uma medicação rápida, porque não o dorso da mão não é tão indicado, mas se for uma medicação em bolos, né? Consiga perceber os vários sítios, os vários locais que você pode fazer essa punção, até chegar numa última situação, que é justamente a parte anatômica. Por que que ela não é tão indicada? Porque a anatomia ela varia, tá? Mas existe ali uma tentativa, né, uma porcentagem de que você de fato possa acertar. Se você sabe que aquela veia ela passa por ali, ali onde você vai, possivelmente você consiga pegá-la, tá? Dessa forma. Caso contrário, se julgue incapaz de fazer aquele procedimento específico, peça ajuda. A enfermagem é uma equipe. Então, você não faz a enfermagem sozinho. Então, se você é humilde o suficiente, vá ali e peça ajuda a alguém, a um colega de profissão, para que ele possa fazer essa punção para você, em benefício do próprio paciente. Tá bom? Então, são essas dicas antes de falar aqui um pouco sobre esta punção venosa. Bom, para atender a necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados catéteres de menor calibre e comprimento de cânula. A agulha de aço só deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamentos em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. Olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Se eu for fazer com scalp, que seja só para fazer uma coleta de amostra sanguínea, que seja para fazer uma administração de medicamento em bolos, pronto, fez o procedimento, retira, tá? Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro para a inserção do catéter, incluindo a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante. Se o paciente ele é destro, eu vou preferir, né, se realmente acontecer uma situação, para o braço que não seja dominante, até para que não inviabilize o paciente de fazer alguma coisa. Evitar a região de flexão, membros comprometidos por lesões com feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas com infiltração, flebite, necrose, áreas com infiltração e extravasamento prévio, áreas com outros procedimentos planejados, né? Coloco aqui bem específico, geralmente paciente que, por exemplo, fez uma mastectomia, né? Desse lado esquerdo, evita-se, tá? Paciente que tem fístula, tá? É importante que seja feito um acesso no braço oposto. Em adultos, as veias de escolha da porção periférica são as da superfície dorsal e ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolismo e tromboflebites. Então, pode-se realizar punção no pé? Pode. Porém, em último caso, onde eu vejo o risco-benefício para aquela situação, visto que uma punção na região lá dos membros inferiores, lá no pé, por exemplo, pode ter um risco de embolia. O paciente ele pode, né, ter uma embolia pulmonar, por exemplo, por conta desse tipo de administração, porque é muito perigoso. Tá bom? Então, aqui a punção venosa em relação à seleção do sítio de inserção, nós temos aqui, ó, veia cefálica, tá? Você olha aqui para o lado do polegar do paciente, ó,
macete, veia cefálica, veia basílica, metacarpianas dorsais. Então, nós temos aqui, ó, nessa região do antebraço, são as melhores, tá bom? Veia cefálica, veia basílica, intermediária cefálica, intermediária basílica. Professor, me deu um macete, vou lhe dar. A melhor entre cefálica e basílica, a cefálica é melhor para funcionar porque ela é mais retilínea, tá bom? A basílica, ela é um pouco tortuosa e nem sempre a sua punção, ela é uma punção adequada, tá bom? Então, em geral, na prática, a cefálica, ela tem uma tendência de ser mais retilínea, consequentemente, a gente consegue pegá-la de uma facilidade um pouquinho maior. Então, aqui, ó, grave bem os locais, né? Se você fizer aí na sua casa, pega assim o seu antebraço, lembrando que a gente vai garrotear este braço para que a gente possa conseguir visualizar melhor. Então, se você, por exemplo, tiver algum tipo de elástico, você pode fazer um garroteamento rapidinho, pedir para que o paciente, ou até mesmo você, abra e feche a mão, né? Para fazer com que essa veia ela possa ficar um pouquinho mais cheia, e você consegue vê-la melhor. Outra dica, tá? Que essa dica ela não tem em livros, enfim. No momento que você faz a antisepsia, você vai perceber que a veia ela brilha um pouco mais. Se você colocar, por exemplo, debaixo de uma luz e você colocar, por exemplo, essa veia com um álcool a 70 no momento da antisepsia, você vai conseguir vê-la melhor, tá? Isso também, a nível prático, a gente consegue ver bem direitinho, né? Não tem assim um livro, passe o álcool e essa veia ela fica melhor de visualizar. Não. Na prática, você consegue ver isso, tá? A punção venosa periférica, né? A escolha do catéter. Catéteres com menor calibre causam menos flebite mecânica, irritação da pele da veia pela cânula e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz risco de flebite química, irritação da parede da veia por produtos químicos. Então, um novo cateter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. Então, utilizei um, retiro, vou precisar puncionar novamente, você pega um outro cateter. O sítio de inserção pode ser, né? Isso é bom falar, porque, enfim. Pode ser que você chegue no hospital, tenha ali um profissional e vai, funciona, e pega o mesmo dispositivo, funciona novamente, está errado. Tá bom? Então, ó, um novo cateter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. Ah, porque no mesmo paciente tem problema? Tem problema sim. O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado, né, após a aplicação do antisséptico. Aquilo que eu falei para vocês, né, de ficar vendo ali, aí tem aquela insegurança, aí vai lá, toca novamente para saber se realmente está ali, aí vai, faz antisepsia, e na hora da antisepsia você perdeu a visão de novo da veia, você vai lá e toca novamente. Se tocou, devo estar fazendo de novo o antisséptico, né? A gente chama essa técnica de no touch, não toque, tá? A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesoura. Não é mais recomendado o uso de lâminas, né, pois aumentam o risco de infecção. Então, não é mais utilizado lâminas de barbear para fazer tricotomia. Ou faça o tricotomizador elétrico ou tesoura. Limitar no máximo a 2 tentativas de punção periférica por profissional e no máximo 4 no total. Exemplo, vou ali, tentei, não consegui. Pronto, vou ali, tento novamente, não consegui, chamo outro profissional. Vem outro profissional, tentou, ele tem a chance de tentar mais uma vez. Pronto, 4 vezes é o máximo que a gente pode fazer em relação àquela punção, tá? Isso é muito sobre essa questão da própria humanização, tá? Lógico, a depender de cada situação, às vezes até o próprio paciente ele pede, deixa novamente, né? É desgastante, mas é o que é recomendado. É isso, tá? A nível até mesmo bibliográfico, recomendações. Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro, né, para a inserção, incluindo a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante, aquilo que eu falei para vocês. Então, nós temos a realização de antisepsia da pele com solução à base de álcool, tá? Gliconato de clorexidina maior que 0,5%. A aplicação da clorexidina é de 30 segundos em movimento de vai e vem. Então, clorexidina, eu faço este tipo de movimento, de tanto ir quanto voltar, certo? Dessa forma. No caso de PVPI, né, o tão famoso PVPI, a aplicação do PVPI é de 1,5 a 2 minutos.
né, em movimentos circulares de dentro para fora. Então, PVPI, né, alcoólico, a 10%, a gente realiza, né, esse tipo de movimento circular de dentro para fora. Então, é esse tipo, né? Geralmente, em caso de cirurgia, a gente faz isso de 1 minuto e meio a 2 minutos, tá? No caso do álcool, ele se torna inespecífico, mas a gente tem aquelas recomendações, né, do álcool de fazer tanto de dentro para fora ou de forma unidirecional, tá bom? Em relação à remoção do catéter, prestem bem atenção, remover o catéter periférico tão logo não haja medicamentos endovenosos prescritos e caso o mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas. Então, não há medicamento endovenoso que está prescrito, ou se ele já está 24 horas sem ser utilizado, né, se ele está ali só hidratado, posso fazer a retirada. O catéter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica séptica deve ser trocado tão logo quanto possível. Exemplo, estou ali no pronto-socorro, chegou um paciente do SAMU, e no momento que ele estava ali, precisou fazer um acesso periférico, né? Estava numa situação de emergência, foi no meio da rua, a técnica séptica poderá ter sido quebrada. Então, o que é que você deve fazer? Você deve fazer com a troca tão logo quanto possível, tá bom? O paciente chegou, estabilizou, faz a troca intra-hospitalar, técnica séptica, fica mais seguro. Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 96 horas. Olha aí que eu falei para vocês, 96 horas. Ah, professor, mas eu vi que tem sinal flogístico no catéter, deu 48 horas, está com sinal flogístico. Troca. Mas, em relação à rotina, não troca antes desse tempo de 96 horas. Chegou 96 horas, pode fazer a troca desse cateter periférico. Limitar no máximo as duas tentativas, né, de punção periférica para o profissional, e no máximo quatro, como já mencionei aqui para vocês. Em relação às estabilizações e cobertura, fita adesiva não estéreis, né, esparadrapo, geralmente que a gente utiliza, e fitas do tipo microporosa, né, então o famoso micropore, não devem ser utilizadas para estabilização ou cobertura de catéteres, tá bom? Importante demais, fitas adesivas não estéreis. A estabilização dos catéteres não deve interferir na avaliação e monitoramento do sítio de inserção, dificultar e impedir a infusão da terapia. Tá? A cobertura não deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos. A cobertura deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre quando úmida, solta, suja ou com integridade comprometida. Isso daí, e rotina, é regra, tá? Tá suja, ficou úmida. A umidade, vocês viram na aula de feridas, a umidade ela pode haver um ambiente de proliferação de bactéria. Por isso que eu preciso deixar essa cobertura do sítio seca, tá bom? Comentando um pouquinho para você sobre a via intraóssea, né? A punção intraóssea consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea, possibilitando acesso à circulação sistêmica venosa por meio da infusão de fluido na cavidade medular, fornecendo uma via rígida, não colapsável, para a infusão de medicamentos e soluções em situação de emergência. Aqui na figura, está mostrando principalmente aqui na cabeça do húmero. Porém, a via intraóssea ela é mais feita em relação à tíbia, na parte proximal da tíbia. Ela é bem mais utilizada e, como falei para vocês, ela é uma via principalmente feita em parada cardiorrespiratória. O débito cardíaco desse paciente está muito diminuído, então o pulso dele está muito, né, fininho e, consequentemente, fica muito difícil fazer uma punção. Nesse caso, pode ser feita uma via intraóssea para agilizar o procedimento. Em relação ao cálculo de gotejamento, é importante que a gente fale um pouco sobre, né? Por mais que a gente fale, professor, pelo amor de Deus, eu não aguento cálculo dentro de semiotécnica. Então, aqui é um conteúdo que ele é visto em farmacologia, por isso que a gente só cita, tá? É importante que a gente sempre faça treinamento. Não é porque a gente está na área de saúde que a gente não vai fazer cálculo. O cálculo ele está na nossa vida o tempo inteiro. Quando instalamos o soro no paciente, devemos saber em quanto tempo o soro vai passar, né? Vai correr. Este tempo varia segundo as condições de saúde do paciente. No cálculo deste tempo, devemos considerar volume total da solução a ser administrada, tempo total para correr o soro no equipo. Então, preciso saber dessas observações. Que 1 ml, anote aí, isso aí vai o resto da sua vida, equivalem a 20 gotas. Uma gota, 3 microgotas, tá?
ou seja, a gente sabe que uma gota equivale a 3 microgotas, tá? 1 ml, 60 microgotas. Nesse caso, a gente precisa saber dessas proporções para nos ajudar. Então, lembre-se, né? Fiz uma seringa de 1 ml, é correspondente a 20 gotas. Sabendo que uma gota é como se fosse uma gota dividida em 3 microgotas. Temos aqui que infusão rápida entre 1 e 30 minutos, infusão lenta entre 30 e 60 minutos, infusão contínua inferior a 60 minutos, infusão intermitente superior a 60 minutos, tá? E lógico, é evidente que a gente já deve ter visto aí, ó, essas formulazinhas, que número de gotas por minuto, né? Tem a fórmula de volume dividido pelo tempo vezes 3, e número de microgotas é só volume dividido pelo tempo, tá? Lembrando sempre que esse volume é em ml e esse tempo sempre em horas, tá? Para você não errar questão simples ou errar cálculo de gotejamento. Então, se é 500 ml em 3 horas, você vai colocar esse 500 em cima, 3 embaixo e fazer o cálculo. Professor, esse vezes 3, esse 3, ele é uma constante da fórmula, tá bom? No número de gotas por minuto. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Essa primeira aqui, ela é para gotas por minuto. Professor, eu quero fazer microgotas. Estou com equipe microgotas. O paciente precisa de infusão com microgotas. Volume dividido pelo tempo. Tá bom? E nós chegamos aqui na nossa parte final sobre os cuidados com o paciente pós-morte, para que a gente possa finalizar essa área de semiotécnica, né? A gente viu aí que a semiotécnica ela tem muito assunto e, consequentemente, de forma EAD, ela se torna um desafio, mas é claro e evidente que nessa modalidade você tem aí a oportunidade de sempre voltar, pesquisar, anotar para fazer as nossas práticas. Então, a morte ou óbito significa a cessação da vida, com interrupção irreversível das funções vitais do organismo e, legalmente, deve ser constatada pelo médico. Após a morte, observa-se esfriamento do corpo, manchas generalizadas de coloração arroxeada, relaxamento dos esfíncteres e rigidez cadavérica. Professor, eu não sabia. Fiz o curso técnico de enfermagem, mas ninguém me avisou que eu iria cuidar do paciente depois que ele morre. É isso mesmo? Sim. Se é que você não sabia, a enfermagem tanto está na parte de concepção, né, nascimento, crescimento, adulto, saúde da mulher, saúde do idoso e também nos cuidados pós-morte. Ah, professor, eu não sabia que a gente fazia serviço de funerária. Não estou dizendo que a gente faz serviço de funerária, mas a partir do momento que o paciente ele falece, em uma situação intra-hospitalar, principalmente, a enfermagem, ela é a profissão, no caso, responsável por cuidar deste corpo, para que ele possa ser liberado, seja para o IML, seja para a família. Então, é papel da enfermagem, sim, fazer este tipo de cuidado. Então, a equipe de enfermagem, né, faz as anotações da hora da PCR, manobras de reanimação, medicamentos utilizados, hora e causa da morte, nome do médico que constatou o óbito, tá? Preparo do corpo, olha, preparo do corpo, limpeza e identificação, evitar odores desagradáveis, saída de sangue e secreções e adequar o corpo antes da rigidez cadavérica. Essa limpeza e identificação é um banho no leito. A gente sabe que o banho, ele precisa ser da cabeça, céfalo, podálico, até os pés, tá bom? Então, a gente faz um banho no leito, neste corpo. Em relação a evitar odores desagradáveis, a gente faz um tamponamento dos orifícios, tá? Nesse caso, para não sair sangue, secreções, imagina, né? Corpo lá na funerária, e não foi feito, por exemplo, os cuidados pós-morte, né? Não fez o tamponamento correto. E na própria, né, no sepultamento, tá ali aquele odor. Isso é responsabilidade da enfermagem, né? A gente precisa entender. Não é porque a pessoa ela morreu que a gente vai tratar aquele corpo de qualquer forma, independente da sua crença, né? Se você crê que existe ali um corpo, né, o templo do Espírito Santo, é sagrado, independente, tá? Pode até ajudar para você entender por qual motivo a gente cuida desse corpo pós-morte. Eu só não tenho crença alguma, acho que não vale, acho que não tem necessidade. Pois bem, uma opinião sua, mas não é o que a enfermagem preconiza.
tá bom? Então, a gente precisa dividir aí esses conceitos, tá bom? É complicado? É complicado. Às vezes, quando a gente está numa situação de estágio, né, os alunos, eles nunca tiveram, não presenciaram fazer esses cuidados pós-morte, é uma experiência, tá? Eu não vou estar aqui para falar para você, vou até tirar essa imagem. Vou aqui, a experiência é de cada um, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, poxa, minha primeira vez que eu cuidei de um paciente que foi a óbito, foi desse jeito. Ah, porque eu gostei. Ah, porque eu tomei susto. Ah, porque eu não gostei. Ah, porque eu comecei a chorar. Entenda, cada um vai ter a sua experiência, né? Por isso que é importante que a gente, claro, a gente compartilhe em sala de aula, mas não é via de regra. Não é porque uma pessoa teve um problema que você vai ter. Não é porque a pessoa não gostou que você não vai gostar. E assim por diante. Claro que ninguém gosta, né? Muito difícil você, porque eu amo fazer isso. É muito difícil. Pode até ser que você goste, mas a gente tem vários tipos de realidade, vários tipos de experiência, e você vai ter a sua. Faz-se necessário lembrar que o cadáver merece todo respeito e consideração e que sua família deve ser atendida com toda atenção, respeitando-se sua dor e informando-a cuidadosamente, de modo compreensível, sobre os procedimentos a serem realizados. Geralmente é o médico quem fornece a informação da causa e hora da morte. No entanto, atualmente a presença do familiar junto ao paciente terminal tem sido, né, incentivada e autorizada, né? Consequentemente, aqui numa coisa bem específica, o que permite à família acompanhar mais de perto a situação, tá? Vou passar aqui. Esse preparo do corpo, antes de preparar o material a ser utilizado, verificar se há necessidade de realizar a higiene do corpo. Então, se existe, fazer o banho do leito. Providenciar algodão, pinça, né, pinça-pinha ou similar, atadura de crepe, benzina ou similar para remover esparadrapo, maca sem conchinha, lençóis biombo, se houver outros pacientes no quarto, a etiqueta de identificação preenchida e assinada pelo enfermeiro ou responsável. Após a limpeza do corpo e retirada de drenos, tá? Sondas, catéteres, importante lembrar que essa retirada é extremamente importante, assim, no sentido de evitar lesão por pressão, tá? Às vezes pode acontecer de um catéter estar no rosto do paciente e ficar aquela marca. E lógico que, por exemplo, no serviço funerário, existe toda a parte de maquiagem na necropsia, mas é importante que a gente tenha esse zelo. Realizar o tamponamento de cavidades, caso não haja contraindicação religiosa ou cultural, e, se esta for a rotina normal da instituição. Com o auxílio da pinça, tamponar com algodão as cavidades do ouvido, nariz, boca, ânus e vagina, objetivando evitar a saída de secreções. O tamponamento. Antes que ocorra a rigidez cadavérica, fechar os olhos do morto, colocar a dentadura ou ponte móvel, tá? Se houver, e com auxílio de atadura de crepe, fixar o queixo, pés e mãos. Lembrando, tá? Essa parte de fechar os olhos, caso os olhos não fechem, é importante colocar um esparadrapo, tá bom? A etiqueta de identificação deve ficar presa ao pulso e o corpo mantido em posição anatômica. A gente viu, né? Vocês devem ter visto em relação à posição anatômica para esse tipo de colocação. Decúbito dorsal e braço sobre o tórax. Bom? O corpo deve ser transferido para a maca forrada com lençol disposto em diagonal, com o qual será enrolado, coberto e transportado ao necrotério. Bom? Então, está aqui uma imagenzinha, né, para que a gente possa entender como deve ser feito este preparo, né, colocado no saco cadavérico. Os valores e pertences devem ser entregues aos familiares, na ausência dos mesmos, arrolados e guardados em local apropriado. Recomenda-se não descartar pertences que aparentemente não possuam valor, como papel de oração, revistas e assim por diante, né? Está ali no bolso do paciente, por exemplo, e você achar que não tem valia e acabar colocando no lixo. Então, não deve ser feito isso. Qualquer papel deve ser colocado para os familiares, a tarefa de selecionar o que deve ser desprezado, tá? Às vezes tem algum valor emocional, um valor familiar. Então, tudo você precisa entregar aos familiares. Se os familiares optarem em desprezar, eles desprezam. Após esses procedimentos, dar destino adequado aos aparelhos e materiais utilizados na reanimação e providenciar a limpeza da unidade. Tranquilos?
Para algumas pessoas pode ser forte, né? Esse tipo de imagem. Mas eu deixo aqui, essa imagem fica muito melhor, fica muito mais bonita. Pois bem, gente. Então, aqui nós finalizamos a nossa disciplina semiotécnica EAD. Nunca escondi para vocês que realmente é uma disciplina que é desafiadora no que diz respeito a ser de forma remota, tá? Visto que é uma disciplina muito prática. Então, tá aí todo o conteúdo mais importante dentro da semiotécnica. É importante lembrar que a semiotécnica ela é muito ampla, onde a gente não consegue, né, ter ali, isso é uma base. O aluno ele deve buscar, ele deve ir atrás de novo conhecimento, ele deve ir atrás de procedimentos, né, porque isso é uma ponta do iceberg, muito gigante. Então, claro que nas outras disciplinas vocês conseguem ver e rever, porque a semiotécnica ela percorre o curso inteiro. Então não adianta dizer, porque, sabe, questão de administração do medicamento, fala sobre sonda, fala sobre ferida, tudo. Clínica médica, por exemplo, é uma semiotécnica, clínica cirúrgica é uma semiotécnica, saúde da mulher é uma semiotécnica. Então, a semiotécnica, ela percorre. Então, não é porque você viu isso aqui que foi toda a enfermagem. Muito pelo contrário. Isso é o início do início do início, no que realmente a gente precisa correr atrás em relação aos nossos conhecimentos. Tranquilos? Então, mais uma vez, fiquem com Deus. Estarei à disposição, tá? Para tirar dúvidas de vocês e nos vemos na parte prática da disciplina. Tranquilo? Bons estudos e até mais.